Saudação a você que nos assiste em mais um podcast da nossa Lansai, a Escola de Formação Catequética da Paróquia Nossa Senhora da Glória. Deus e suas providências. Já chegamos ao terceiro módulo, quando nós vamos mergulhar pela doutrina da Igreja Católica como instrumento de catequese. Nós já fizemos, lá em janeiro, essa introdução ao processo catequético, a introdução ao Ministério do Catequista, com a Isabelle Peixe, nossa coordenadora da catequese eucarística. Depois, mergulhamos na Palavra de Deus a serviço da catequese com o diácono Eufran, nosso diácono permanente aqui na Paróquia da Glória, e nesse terceiro módulo de doutrina a serviço da catequese, nós temos a grandiosíssima honra de receber Dom Marcos Martins, OSB, beneditino. Seja muito bem-vindo, Dom Marcos. Muito obrigado pelo convite, Com muita alegria que estamos a serviço da igreja. Que alegria, mais uma vez, tê-lo conosco aqui. Dom Marcos, que ama o catecismo da Igreja Católica e que traz isso como o grande tema, desse módulo. Para a gente começar, Dom, eu queria que o senhor se apresentasse. Onde nasce, como que desperta essa vocação, esse caminho dos beneditinos? Tem mais algumas qualificações escondidas debaixo dessa história de já 35 anos, não é isso que o senhor estava me dizendo aqui? Como que o senhor se apresenta? Bom, me chamo Dom Marcos Martins Gomes, Sou natural da cidade de São Gonçalo do Amarante, aqui na região metropolitana de Fortaleza, de modo particular, sou da paróquia do Pecém, ali região portuária. É uma paróquia grande, na região. Muito grande. A população aumentou nos últimos anos significativamente, por conta do porto. E sou de uma comunidade chamada Parada, porque antes era uma parada de ônibus entre a sede do município São Gonçalo do Amarante e o distrito do Pecém, E ficou esse nome. Então, lá Nossa Senhora Aparecida. E desde cedo, desde que quando me entendo por gente, sou filho da igreja, Sou católico, minha família toda praticante, mas fui inserido, na fé, propriamente dito, pela minha avó, Uma mulher muito devota, muito de fé. Ela é quem me introduziu na piedade, na devoção, me introduziu propriamente na igreja, E a partir daí houve um crescimento, constante da fé no meu coração, e aos poucos fui aderindo à fé a ponto de assumir uma vida ministerial, sacerdotal, vocacional, religiosa, Toda a minha vida foi dedicada à catequese, à formação, à busca. Sempre fui curioso, sempre busquei estudar, sempre busquei aprofundar a fé. E, num determinado momento da minha vida, percebi a necessidade de dar uma resposta mais generosa a Deus. E foi no encontro com São Bento que eu entendi que ali era o meu chamado. Tanto é que a minha primeira experiência vocacional e única foi nos beneditinos, com 17 anos. Hoje eu tenho 35 e permaneço onde eu entrei, Então, é uma graça muito grande de Deus, porque comecei, perseverei e aqui estou com 35 anos de idade, hoje sendo responsável pelo mosteiro chamado Prior, sou o prior do mosteiro há 2 anos e meio, E tenho 5 anos de padre, Fui ordenado há 5 anos e como religioso há 17 anos. É uma longa caminhada, um longo serviço dedicado a Deus,
Isso. E Dom, perguntando também sobre os seus sacramentos. Veja, esse podcast ele é direcionado para os catequistas, né? Eles que são os primeiros ouvintes desse nosso conteúdo em específico. Para o catequista é muito importante saber da vida sacramental das pessoas que se aninham em torno, né, da figura do catequista. O senhor foi batizado, certamente pequeno, acredito que pela sua tradição de uma família muito católica, tô certo? Isso, no primeiro ano de idade, né, fui batizado no dia 22 de dezembro de 1991. De 90, né? Nasci no dia 10 de junho de 1990. E no ano seguinte, né, pouco mais de um ano, fui batizado. Né? E depois, com 9 anos de idade, fiz a primeira comunhão, né? Já estava engajado na comunidade, né? Tanto é que com 12 anos comecei a auxiliar na catequese, né? E assumi uma turma com 14 anos de idade. Fui até os 18 anos, beirando os 18 anos, quando entrei no mosteiro, né? E antes disso, né, na fase da adolescência e juventude, recebi o sacramento da crisma, né? E daí por diante continuei o meu aprofundamento na fé e depois entrei no mosteiro. Todos os sacramentos recebidos na paróquia do Pecém. Isso, todos os sacramentos recebidos lá, né? E o sacramento da crisma, né? Recebi pelas mãos hoje o cardeal primaz, né? Dom Sérgio da Rocha, Nossa, que era à época era o arcebispo de Fortaleza, né? era bispo auxiliar, né? A bispo Ele auxiliar. ficou pouco tempo aqui, né? Isso Mas ficou que coisa boa, né? Que é, coisa bonita. Interessante que a nossa história toca um pouco nas idades. Eu também comecei a ser catequista nessa paróquia em 2014 e eu tinha 14 anos também, né? olha, É. E aí, aos 18, assumi a coordenação da catequese eucarística, né? Que hoje é brilhantemente coordenada pela Isabelle, que já tem o podcast dela aqui, inclusive já fica a dica. Terminou de assistir esse conteúdo, já corre lá para assistir o podcast também da Isabelle, que é uma partilha de vida, é uma história muito bonita, né? Sobre a sua vocação, sobre o seu testemunho. Os catequistas lhe marcaram nessa jornada? sim, né? Eu fui evangelizado, né? Catequizado, bem catequizado, né? Por muitas pessoas que passaram pela minha vida e que não foram apenas catequistas, mas amigos, né? E tanto é que hoje ainda tenho esse contato, essa proximidade, esse afeto muito grande. E acho que o sentimento que eu tenho, não é de gratidão, porque as pessoas que nos transmitem a fé, elas se deixam usar por Deus, né? E elas nos fazem uma imensa caridade, um grande favor, né? Porque se é pela fé que somos salvos, essas pessoas nos transmitem a salvação. Isso é verdadeiramente amar. Então, por essas pessoas eu tenho o meu apreço, né? E tiro o meu chapéu. Que coisa boa, que coisa bonita. Os 3 sacramentos da iniciação à vida cristã recebidos. Deve Isso. ter recebido também muitas vezes o sacramento do perdão, Sim. o sacramento de cura, né? Já recebeu alguma vez a unção? Não. É o sacramento, Curiosamente. um dos sacramentos que eu mais administro, não é? E tenho visto milagres, não é? Tenho visto ressurreições, mas nunca recebi o sacramento da unção, não é? Então, curiosamente, não recebi, né? Tem o sacramento da ordem, né? Pelo fato de eu ser ministro, e os demais da iniciação cristã, né? Com o sacramento da reconciliação, confissão, mas da unção, não. Engraçado que nós entrevistávamos no podcast anterior dessa mesma série da Lansai o diácono Eufran. Ele é diácono permanente, ou seja, ele é uma das poucas pessoas que tem a oportunidade de receber os 7 sacramentos na Igreja Católica, né? Tanto o matrimônio quanto a ordem. E ele disse que o único sacramento que ele ainda não recebeu foi o sacramento da unção dos enfermos. Pois é um sacramento que também é acessível, né? Ou seja, toda pessoa em condição de debilidade ou numa circunstância de caráter de urgência pode receber, né? Mas eu ainda não, né?
Que bom, de certa maneira, né? É, Deus está lhe dando saúde, lhe dando a graça de perseverar nesse processo de entrega, né, ao serviço dele. E graças a Deus que o senhor não precisou desse sacramento ainda, mas na hora sim. oportuna Deus vai lhe presentear com essa graça, acredito. É tudo que eu peço, né? A minha oração diária é é pedir a Deus a graça de viver e morrer na graça. Dai-me a graça de viver e morrer na graça de Deus, né? Amém. Então, esse é o meu pedido diário, minha oração contínua, né? E dos dois sacramentos de serviço, obviamente o senhor escolheu o sacramento da ordem, né? Eu digo que, eu diria, usando as palavras do Evangelho, não fui eu que, não foi você que me escolheu, mas fui eu que os escolhi, né? Então, acredito que esse é um chamado, né? Talvez não dentro de mim havia o desejo de servir mais e melhor, mas certamente os planos de Deus e os sonhos de Deus estavam por trás dos meus desejos a ponto de eu não me oferecer, mas ser chamado por Ele a servir mais e melhor na igreja como ministro, né? Então, me sinto chamado. Tanto é que eu respondi e aqui estou. Que bênção! E como que acontece esse processo formativo junto aos beneditinos? Nós temos um certo conhecimento de como acontece isso nas arquidioceses, né? Nas dioceses, na verdade, sobretudo na arquidiocese de Fortaleza, a gente vê sempre, né, aqui na paróquia, um ou outro jovem sendo apresentado nas missas, né? Vai entrar no seminário, vai entrar no propedêutico, depois vai fazer a filosofia, depois vai fazer a teologia, e aí faz o diaconato transitório para depois ser ordenado presbítero. Nos beneditinos, na ordem de São Bento, o processo formativo também é semelhante a esse? É um pouco, né? Assim, aqueles que procuram um mosteiro procuram para a vida religiosa, né? Para ser religioso. Não propriamente dito para ser ministro ordenado. É uma consequência que vai naturalmente acontecendo na vida de quem é religioso. Mas para aqueles que procuram um mosteiro, procuram o recolhimento, procuram ser uma intercessão contínua pelo povo de Deus, né, junto a Deus. Então, é um escondimento onde a pessoa, o candidato, procura um mosteiro para se associar no corpo da igreja como um intercessor permanente. Esse é o religioso beneditino, um homem que reza, né? Então quer dizer que nem todas aquelas pessoas que trilham esse caminho masculino, né, dentro dos beneditinos, vêm a ser sacerdote. Isso, isso. Alguns podem se tornar religiosos, Permanecer inclusive religiosos. homens celibatários. Isso, todos são. A palavra monge, não é, do grego mônaco, significa só, sozinho. Então, é impossível ser monge casado, porque o próprio nome revela a natureza. Então, nesse sentido, o religioso monge é aquele que está só, não vive sozinho, porque ele está inserido numa comunidade, onde todos buscam a Deus. Então, quem bate a porta do mosteiro procura, em primeiro lugar, ser religioso e dar uma resposta no recinto do claustro, do mosteiro, né? Então, segue as etapas formativas, que são propriamente dito 4, né? Entra como um candidato, aí, depois de uma experiência de semanas, decidindo entrar no mosteiro, querendo e sendo aceito, ele vive a experiência do postulantado em média 8 meses de experiência. Cada etapa, um modo diferente do hábito, da veste do religioso. Né? Depois do postulantado sendo aprovado, ele vai ter uma experiência de 2 anos como noviço. Um ano chamado canônico e outro chamado simples. Né? No canônico há uma exigência maior, né? Além do estudo, também do trabalho. Né? Depois dos 2 anos de noviciado, formando aí mais ou menos 3 anos, contando com um postulantado e 2 noviciado, ele sendo aprovado, né, pela comunidade, pelo conselho da comunidade, ele faz os primeiros votos, que são por 3 anos, votos por 3 anos. Voto de estabilidade, conversão dos costumes e obediência. Diferente um pouco dos votos normalmente conhecidos, né? Ou assim chamados evangélicos. Né? A obediência é algo incomum nessas 2 dimensões,
como aí temos o distintivo de São Bento, né, que é a estabilidade. E a conversão dos costumes, que abrange a castidade e a pobreza. Então é muito mais abrangente do que os votos que conhecemos como chamados evangélicos, né? E depois dos primeiros votos, né, que são por 3 anos, contando com os 2 do noviciado e um do postulantado, formando assim no total 6 anos, ele está pronto para, segundo a avaliação do conselho da comunidade, para fazer os votos perpétuos. Aí ele se torna, de fato, e realmente um monge, né? Com os votos perpétuos, ele é membro ativo da comunidade monástica, né? Aí, a partir daí, ele recebe uma nomenclatura que é específica nossa, que nós chamamos, atribuímos ao monge, que é dom, né? Dom é uma abreviação da palavra dominus, significa senhor. É aquele que faz os votos perpétuos recebe esse termo, esse título, né? Não porque passa a ser membro do episcopado, né? Bispo, não. Mas porque recobra, lembra algo que os monges foram e deverão ser sempre na história da humanidade. Esse título, né, que é dado pelo Papa Bento XIV aos monges, é um lembrete, uma recordação do que eles foram, né? Se dom é abreviação de domino, senhor, né? Senhor no Evangelho é quem serve. Então os monges são sempre servidores da humanidade, assim como serviram no passado, sobretudo na Idade Média, né? Na reconstrução da civilização ocidental. Os monges não podem se acomodar e ostentar um título de pessoas que viveram um tempo e que vivem do saudosismo, mas eles devem continuar trabalhando para salvar a civilização e a humanidade. Então, o dom lembra algo que eles foram e que deverão ser senhores. E no Evangelho, Senhor é quem serve. Que bonito. E aí só então, depois dos votos perpétuos, é que há esse discernimento se torna ou não sacerdote. O discernimento vem antes, com os primeiros votos, né? Sim. Então, no terceiro ano, que estando no mosteiro, ele se faz os votos, o candidato já pode manifestar o seu desejo de querer seguir, né, para o sacerdócio, e sendo aprovado pelo conselho, então ele vai fazer aquilo que é necessário, né, como formação acadêmica para poder ser ordenado ministro. 3 anos de filosofia e 4 de teologia. Então, são 3 anos de formação interna, 3 de filosofia, 4 de teologia e 1 ou 2 anos de estágio, a depender do candidato. Para assim, no final, com 12 anos mais ou menos de formação, ele é ordenado presbítero, que permanece no mosteiro. É alguém que está a serviço da comunidade monástica, podendo também servir a comunidade paroquial local ou outras paróquias que solicitarem seu serviço, como na administração dos sacramentos. Então, nós estamos abertos a servir quem nos procura. Como padres, monges no mosteiro, estão voltados para a comunidade monástica, mas também não é impossível ou não está fechada a porta do serviço às comunidades e às paróquias. Que bonito, que belo isso, tô meio sem palavras, assim. Eu não conhecia todo esse caminho, todo esse processo, né? Que realmente é muito íntegro, é muito firme, e talvez seja isso também que revela a fortaleza dos beneditinos, né? E também essa vivência secular já, mais que secular, né? Quase milenar, Isso, mais de 1.500 anos, né? mais de 1500 anos. São Nossa. Bento é do ano 480, nasce ali, não é? Depois que o Império Romano cai, 4 anos depois, né? O Império Romano cai em 476, e aí Roma e o mundo ocidental está um caos, né? Deus suscita Bento no ano 480, que vai ser aquele motor que vai conduzir, não é, essa civilização de volta para Deus, né?
Quando a paz acontecia pelas armas, Bento reinaugura a paz evangélica, só é pelo Cristo, né? Então, ele falece em 570, nasce em 480 e falece em 447, mais ou menos, vivendo aí mais ou menos 65, 67 anos, né, de idade. Perfeito. E essa sua formação toda, ela aconteceu em um mesmo lugar, em um mesmo mosteiro, ou ao longo do tempo há transferências? Nós temos o voto de estabilidade, ou seja, para São Bento, o monge é aquele que é gerado naquele mosteiro, né? Ali é gestado e morre ali. Tanto é que nós temos um cemitério interno. Hoje nós só temos um, né, um sepultado que é o fundador Dom Beda. Mas para São Bento é quem morre, persevera até, como diz a palavra do Evangelho, quem persevera até o fim será salvo, né? Então, para ele, o monge é aquele. Então, nós estamos num processo é, é, de. Nesse processo, nessa vivência, nós estamos nos construindo como monges. Né? Se perseverarmos e ali formos sepultados, os outros nos reconhecerão como, de fato, monges. Né? Então, nós podemos sair para ter uma experiência de estudo, uma experiência acadêmica, um tempo de formação, no outro mosteiro, no outro país ou no outro estado, assim como for necessário. Mas voltando para seu mosteiro de origem, né? É como, eu digo que é como o salmão. O salmão, quando nasce num determinado lugar, ele, se não for pescado, ele viaja todos os mares do mundo e volta para morrer onde nasceu, né? Assim também o monge, ele pode ir e vir, mas só de fato é monge se ele morrer ali onde ele nasceu, né? E nós podemos fazer sem essa experiência. No meu caso, eu fiz, né, no meu noviciado em Salvador, que foi o primeiro mosteiro das Américas, né, ali na Bahia. Então, foi inclusive formado por Dom Gregório, né? Dom Gregório foi meu professor no noviciado lá. Eu tive a graça, né, e acho oportuno dar esse testemunho, de que quando eu estava em Salvador, em 2010, eu era o único noviço de lá. Lá não tinha formandos, e eu era o único noviço de outro mosteiro emprestado e fui para estudar. E assim, sendo um noviço de outro mosteiro, no mosteiro alheio, né? Assim, os monges para se ocuparem comigo, no caso, seria um serviço muito grande, uma caridade, porque eles não tinham formando, né? E eu lembro que nessa época Dom Gregório já era bispo auxiliador bispo auxiliar, não é? Desculpa, bispo auxiliar de Salvador, né? E ele já era bispo auxiliar de lá. Mas toda segunda-feira, imagino eu, uma segunda-feira, depois de um sábado, domingo cansativo, como bispo auxiliar, ele saía de sua casa, ia para o mosteiro, né? Segunda-feira de manhã, dá aula só para mim, né? Como bispo, depois de dias cansativos certamente, ele numa segunda-feira, que é a folga dos padres, né? Ele ia dar aula de Santa Regra só para mim. Era só eu na sala de aula. Quer dizer, a atenção voltada para uma pessoa nos faz lembrar o bom pastor que vai, né, em busca da ovelha, da única ovelha, né? Então isso marcou profundamente. Anos depois, tempos depois, cá está ele, né, nos servindo mais uma vez. Então, eu dou esse testemunho e aproveito o espaço, né, para falar que da pessoa que ele prega é a pessoa que ele de fato é. Isso na própria. A gente testemunha isso ao vivo e a cores, né? Tive a graça de ter esse momento privado e essa aula particular com aquele que é o nosso arcebispo hoje, né? Que beleza. Que graça também, né? Sim, Imagino que há uma criação de uma intimidade, né? Dentro de uma sala de aula com um único professor, um único mestre e um único sim, aluno, né? E aí o conhecimento vai se construindo de uma forma muito mais sólida, muito mais sim, sim. robusta, porque as dúvidas vão sendo tiradas ali
em loco e não há vergonha de perguntar, porque não Isso. tem ninguém para se comparar. É interessante porque muitas vezes os catequistas, aproveitando esse gancho, acham que as turmas elas só têm sucesso se elas estiverem com muitas pessoas. Ah, eu recebi uma turma, só tem 15 crismandos, ou 15 catequizandos, ou 15 pessoas, e dessas 15 só perseveraram 10 ou 12. E às vezes os catequistas acham, mas é porque tem uma outra turma com 40, com 30, ele tem mais sucesso do que eu. Quando na verdade a regra do evangelho, a regra do seguimento de Cristo está muito distante dessa comparação simples numérica, né? Isso, isso. Eu sou uma prova disso, né? Eu acho que a minha perseverança se deu muito por conta desse olhar, não é? Que eu me percebi não mais um perdido na multidão, mas me senti acolhido, ovelha, não é? E hoje eu acredito que os frutos que nascem do meu ministério e da minha vocação vêm muito desse cultivo, não é? De pessoas que se importaram, não é? Com o indivíduo e não com a massa, né? Então eu percebo isso, que esse olhar carinhoso e mimoso de Deus, né? E entendo que a minha vocação foi construída assim. Desde lá, quando minha avó me conduziu para a fé, desde cedo, desde pequeno mesmo, ela me levava para os textos novenas, ela foi construindo a fé em nós assim, né? Em mim, nos meus primos, irmãos. E eu estive ali, presente, né? Eu disse há pouco que, no encontro, e é um livro que impactou a minha vida depois que eu fui inserido na fé e catequese e encontros de crianças e tudo, foi o livro de Dom Bosco, um livro que fala muito para os jovens. Por isso que o nome, o título do livro é esse, Carta aos Jovens de Todos os Tempos, para todos os tempos mesmo. Então esse livro foi o divisor de águas, né? Depois desse livro eu comecei a investigar mais sobre a fé. Tanto é que o primeiro livro que eu comprei, né, foi a Bíblia, Bíblia da Ave Maria, né? E depois li a Bíblia, né? Eu tinha mais ou menos 10, 11 anos quando eu li toda a Bíblia, do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, né? E evidentemente eu não compreendi nada ou quase nada ou pouca coisa, né? E depois disso eu comecei a investigar mais ainda, né? Investigar mais ainda a fé, a ponto de comprar livros. Naquela época, isso há 20 anos atrás, era a revista a Porta a Porta da Canção Nova. Era o livro, era a revista que eu tinha acesso a livros, sem computador, sem tecnologia, sem nada disso, né? E eu comecei a pensar como comprar, né? Foi aí que eu tive a ideia, né, de trabalhar com reciclagem. Então eu passei um bom tempo trabalhando com reciclagem, latinhas, ferro velho, tudo isso, né, para comprar livros. Então, na época, hoje para nós que não é quase nada, era muito dinheiro, e eu conseguia, né, comprar livros, comprar, que era muito barato, né? Para nós hoje é 3,50, R$ 5, tudo. Era esse o valor. Então era isso que eu tinha, né? E com isso eu também, né, dava o dízimo da igreja, eu também ajudava em casa, nas necessidades de casa, né? Então essa era as três dimensões desse valor, né? E aí eu comecei a comprar livros e com a compra dos livros eu comecei a me instruir, né? E nessa instrução eu comecei a oferecer às pessoas de porta em casa, a fé. Então toda a minha vida foi basicamente assim, dessa forma, até eu me encontrar com São Bento no meio dessas pesquisas e entrar no mosteiro através disso aí, né? Esse meio me conduziu a São Bento, eu procurei o mosteiro e no dia 18 de abril de 2009, um sábado às 14h30, eu entrei no mosteiro e aqui estou até hoje, há 17 anos. E assim esperei até o final da vida. Se Deus quiser, se Deus quiser. Só um leve break aqui na nossa entrevista, enquanto o Dom Marcos falava, né, sobre as suas experiências, passava entre nós o Santíssimo, né? Estamos no meio da paróquia,
Os estudos da Pascom são no meio da paróquia e nas sextas-feiras há um costume de passar com o Santíssimo Sacramento ocupando todos os espaços da paróquia para que a presença dele seja real, verdadeira e sempre próxima de cada um de nós e tire tudo aquilo, né, que não é cristão, que não é verdadeiro, que não é bom dos espaços também onde circulam muitas pessoas ao longo do dia. Então, vale aí esse breakzinho na sua fala. Ah, sim, isso é maravilhoso, né? Tudo respira, né? O sagrado e a gente sente isso, né? Aqui na paróquia da Nossa Senhora da Glória, né? A glória de Deus, a Shekinah de Deus se manifesta, né? Então, isso não é uma mera performance, é realmente a presença do divino entre nós, né? Aproveitando essa fala, esse podcast vai ao ar no dia da véspera do Jubileu de Ouro desta paróquia. Olha que bênção. Vai ao ar no dia 20 de... Se você está assistindo esse podcast, certamente no dia 20 de março, que é a véspera do dia 21 de março, que é quando a nossa paróquia foi criada, lá em 1976, pelo então arcebispo de Fortaleza, depois cardeal, Dom Aloysio Loscheider. O mesmo que convidou o Mosteiro de São Bento para fundar aqui em Fortaleza, o Mosteiro de Fortaleza, né? Aqui em Fortaleza só tem o ramo masculino? Não, Ou também tem o feminino? Isso, temos o feminino que fica no céu, Ah, né? sim. No bairro Dias Macedo. Então, as monjas beneditinas e também no Juazeiro do Norte, né? Temos lá um mosteiro beneditino. Feminino e masculino lá também? Só feminino. Só né? feminino. No Ceará temos 2 femininos E um o masculino. nosso masculino e uma fundação que fechou em Quixadá, né? Quixadá era um mosteiro, na Serra do Estevão era um mosteiro beneditino. Quixadá é uma cidade de muita fé, né? Muita. Muita beleza também, aquelas pedras Fé ali construída são... sobre a rocha, né? Boa. Alô pro Marcelo. O Marcelo vai ouvir esse podcast e vai se sentir representado. Marcelo é da nossa pastoral da comunicação. Que beleza. E durante a filosofia, qual foi o tema que mais lhe chamou a atenção? Tema de estudo, tema de pesquisa? Então, inclusive a minha monografia foi em ética, né? Ética aristotélica. Tem muito a ver com a ética cristã, né? Inclusive puxei o gancho para estudar um pouco mais sobre Tomás de Aquino, né? Que é quem bebe de Aristóteles, né? Então eu trabalhei o ethos, trabalhei a ética, trabalhei a moral aristotélica para entender desde a raiz a moral cristã. Então isso me ajudou muito, porque isso me construiu como homem, como ser humano, à luz da fé. Entender que a fé pode dialogar com várias outras dimensões e pensamentos, né? Inclusive pensamento pagão, filosófico, aristotélico, que muito contribuiu para o pensamento tomista. Que belo. Eu já estou só usando essa expressão porque cada fala sua, eu fico aqui pensando em 1 milhão de figuras diferentes aqui, 1 milhão de símbolos. E durante a teologia, o que é que lhe chamou mais a atenção? Na teologia, tudo me chamou a atenção, porque era um sonho, um desejo aprofundar aquilo que desde a infância eu já buscava, né? Na sua forma primitiva, eu agora pude aprimorar academicamente o conhecimento, né? Inclusive, o que mais me toca e o que mais me leva à contemplação é a palavra de Deus, né? Então, é o tema que para mim é o coração da teologia, né? Até porque se a gente a gente faz teologia, como dizia, não é, os padres da igreja, é preciso fazer teologia de joelhos, né? Ou seja, rezando, porque senão a gente se torna também um descrente. Então, a teologia é em oração. E a palavra de Deus muito me ajudou nesse processo, né? A Lexio Divina é um método muito eficaz. Então, eu sou um curioso da Bíblia. Então, eu fiz a pós-graduação também, as especializações na área bíblica, né? Pretendo aprofundar isso com o mestrado, doutorado, quem sabe, na área bíblica. Eu sei que é muito difícil, mas para quem chegou até aqui e de onde veio, olhando para a minha história,
eu vejo que nada mais é impossível aos olhos de Deus, né? Pela minha própria experiência de vida, tudo o que eu vivi nesses 35 anos é como se eu já vivesse como se eu já estivesse com 70, 80 anos, pelas experiências e muitas experiências que eu já tive nessa caminhada. Né? Pessoas, lugares, viagens, situações, dramas, tudo me faz ver o mundo, né? Eu tive o mundo diante dos olhos. Né? Então, a Bíblia é algo que me chama muita atenção e é algo com que eu tenho uma certa intimidade e profundidade, né? Então, não tem uma fala, não tem um retiro, não tem uma pregação, não tem uma situação de vida que eu não me volte para a palavra para encontrar nela uma resposta ou dar uma resposta a quem quer que seja, né? Mas eu também trabalhei na teologia até como monografia, inclusive é um projeto para um livro, né? É a área da espiritualidade. O tema da minha monografia, que eu quis aprofundar, exatamente para fazer todos conhecerem um pouco mais sobre essa espiritualidade, foi a vocação monástica. O dom da vocação monástica para a igreja e para o mundo. Um sinal silencioso da presença transcendente de Deus entre os homens. Esse foi praticamente, parece um texto, mas é o tema, o título da minha monografia, né? O dom da vocação monástica para a igreja e para o mundo. Um sinal silencioso da presença transcendente de Deus entre os homens. E aproveitando esse momento para costurar com o tema que o senhor está trabalhando, está desenvolvendo na nossa Escola de Formação de Catequistas, a LANSAI, que é o Catecismo da Igreja Católica, né? A gente está gravando logo após a primeira formação, e lá o senhor falava, né, que lançou esse curso, né, sobre o catecismo lá no mosteiro, e foi um grande sucesso, e foi mesmo, porque eu ouvi muitos comentários positivos a isso. Já houveram outras edições, né, do mesmo curso, algumas repetições. Isso. Há 3 anos eu tenho dado essa formação no segundo sábado do mês. Temas diversos. Um desses temas foi o catecismo, né, em várias partes. Mas todo mês tem um tema diferente. Então, todos os temas que você puder imaginar, virtudes, pecados capitais, virtudes teologais, os mandamentos, são vários temas, né? A vida do homem, a vida com Deus, a espiritualidade beneditina. Então eu fui tocando vários temas diversos e graças a Deus o povo tem atendido e buscado. A gente vê essa necessidade de conhecimento da fé do povo, né? Então, temas como demonologia, né? Os dogmas marianos, a vida do espírito, tudo isso. Então, são temas diversos, né? Uma boa parte está no YouTube do Mosteiro, inclusive lá, né? Está esses cursos, essas formações gratuito, né? Tudo para beneficiar o povo de Deus. E estamos dando continuidade. Neste ano comecei com um novo projeto, um pouco adaptado. Antes eu dava essa formação falando 4, 5 e mais do que isso, né? Até mais do que isso, de formação. Manhã inteira praticamente falando. E o povo permanecia. O impressionante é que o povo estava lá. Agora eu resolvi mudar um pouco a metodologia. A gente começa com a missa do Mosteiro 5h50 da manhã, né? Depois tem uma pausa para o café, depois tem uma formação de 1 hora, depois tem a adoração santíssima, outra formação e termina com a oração litúrgica. Então mudei um pouco o esquema para poder dar um descanso para as pessoas e também para mim, mantendo o estudo e mantendo também a oração. Então continuamos, não é? Todo segundo sábado, inclusive agora neste mês de março, no dia 14, que é o segundo sábado, será uma manhã de espiritualidade com São José. Então são formações e momentos temáticos. Fizemos sobre a Quaresma, agora sobre São José, depois com os discípulos de Emaús, já entrando na Páscoa, e depois Nossa Senhora. E aí segue, né, o ano com temas assim. Nossa, estou instigado a participar desses momentos também. Eu estou realmente sem palavras por esse diálogo todo. E aí o senhor trouxe aqui para a gente, né, na nossa escola de formação, o Catecismo da Igreja Católica, são 3 encontros. O primeiro desse encontro aconteceu há pouco,
que é sobre a parte A Fé que Professamos. Isso. Na próxima semana, na próxima sexta-feira, será A Fé que Celebramos, e o último dos conteúdos, que vai sair na última sexta-feira deste mês, aqui no nosso canal do YouTube, A Fé que Vivemos e A Fé que Rezamos. Isso. Uma formação robusta acerca da doutrina da Igreja Católica, sem sombra de dúvidas. Falando ainda um pouco do mosteiro, dá para falar um pouco da geografia do mosteiro, dos espaços? Eu sei que lá também tem um lugar, né, uma capela dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe. Isso. O mosteiro tem, né, assim já delimitado, desenhado e pensado por São Bento, lugares, espaços próprios, né? E incomuns. Comuns também a todos os mosteiros, né? Mosteiro significa a casa de Deus, né? Ali está quem quer ser servo de Deus, né? Então, nós temos aquilo que é o coração do mosteiro. 3 coisas que são importantíssimas, que não podem faltar numa estrutura monástica: a capela, o refeitório e a biblioteca, né? A capela é como espaço de alimentação e robustecimento do espírito, espaço de comunhão. O refeitório enquanto espaço de refeição e vida, não é, biológica. Então, o espaço da alimentação, né? E a biblioteca como espaço de nutrição da mente. Não é? São Bento vê o monge ou a pessoa humana como de fato é em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Essas 3 partes, essas 3 dimensões precisam ser alimentadas bem. Senão há um problema em relação a Deus. Então há uma falta com Deus, ou seja, um pecado, né? Então São Bento pensa assim. Mas também temos a parte interna chamada claustro. É um espaço apropriado para a oração, inclusive onde fica o túmulo do fundador, no nosso caso, né? Aberto em direção ao alto, para o céu. Ou seja, quem é colocado na sementeira da terra não termina sua vida ali, mas transcende para o céu. Então, é essa a dimensão. Em forma de arcos. Os arcos na arquitetura monástica é o útero divino. Deus nos gesta, Deus nos constrói, Deus nos forma, Deus nos faz, né, naquela casa. O mosteiro é um espaço de construção, reconstrução e de crescimento. Então, os arcos na arquitetura monástica representam bem isso, né? O útero, o ventre de Deus, onde somos gestados e alimentados, né? Assim é o espaço do mosteiro. Mas temos também as celas, né? Na linguagem monástica, as celas são o espaço, o recinto do monge. São espaços individuais, cada monge tem o seu espaço, que naturalmente, na linguagem comum, são os quartos, né? Cela porque do latim celia, que significa espaço restrito ou reservado para a comunhão e o contato íntimo com Deus. Então, esse termo, inclusive, foi tomado de nós para aplicar aos presídios, às cadeias, né, onde os presos são isolados do mundo. Ali nós não somos presos isolados do mundo. Nós nos refugiamos para estarmos com Deus. Então, cela enquanto espaço sagrado de intimidade com Deus, enquanto também fuga do mundo, e mundo aqui como pecado, e não como criação divina. Então, além das celas, que são individuais, cada monge tem a sua cela, tem um espaço em comum chamado claustro de oração, o refeitório, a igreja, a biblioteca. Temos também outros espaços, né, comuns ao mosteiro, como a cozinha, a lavanderia, né, a sala de acolhimento, que é a recepção do mosteiro, lojinha, também temos uma lojinha, né? No nosso caso, temos um salão de festa, de recepção,
Aqui nós realizamos mensalmente almoços beneficentes e os eventos que são a forma de manter a estrutura e a vida dos irmãos e do mosteiro, né? É uma forma de manter ali a vida. Cada mosteiro vai ter uma devoção específica a um título da Virgem Maria ou... Todo mosteiro beneditino tem a obrigação, como todo cristão tem, a devoção mariana, não é? Muitas igrejas dedicadas dos mosteiros não têm a Virgem Maria como titular, mas tem como copadroeira ou algum espaço dedicado a ela. No nosso caso, a nossa capela é dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe, a pedido de Dom Aloysio Loscheider, né, que na época pediu a Dom Beda. Dom Beda foi o fundador do mosteiro, o abade emérito de Olinda, que veio fundar a Fortaleza. Então ele pediu e foi acolhido o pedido, até porque ele tinha convidado o mosteiro para Fortaleza, né? E hoje é dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe, que inclusive passou por uma reforma recentemente, né? E aqueles que estão nos ouvindo, eu convido a conhecer, a rezar conosco, a estar conosco e a ver, né, sentir um pouco a mãe ali naquele espaço. Acaso não estou eu aqui que sou tua mãe, né? Isso. As palavras da mãe de Guadalupe, que é tão presente no nosso contexto geográfico de Américas, né? Também. Inclusive pintamos isso na parede do mosteiro, né? Essa frase, para que quem chega lá consiga rezar também com essas palavras. Há uns 2, 3 anos saiu um documentário, né, sobre Guadalupe, não sei se você teve a oportunidade de assistir. Isso. E aí eu mergulhei um pouco mais nessa história de Guadalupe, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, que é realmente muito, muito forte, muito presente nessa história toda. Que estamos caminhando, né, para o jubileu dos 500 anos da aparição, né, agora em 2031, não é? Estamos nos preparando para esse jubileu de 500 anos, né? Vivemos este ano o jubileu de São Francisco, né? Isso, 800 anos, isso. O Cântico das Criaturas, né? Este santo, né? Que tanto nos fala também. É um outro ramo, né? De fé, tão importante quanto São Bento. E aí, recentemente também, né? Nesse contexto todo de mosteiro, de catequese, de ensino da Palavra de Deus, o senhor também lançou alguns livros. Estou certo? Isso, estou com eles aqui, não é? Na verdade, esses livros, né, esse material nasceu do coração, evidentemente, de Deus, né, mas do povo. Tanto é que eu não escrevi nada. São 2 livros meus, mas eu não escrevi nada, porque tudo é oral, tudo é falado. Então são homilias, né? Com as homilias realizadas, o próprio povo começou a gravar. E uma senhora, né, especificamente essa senhora, que hoje é uma oblata, uma leiga consagrada do nosso mosteiro, irmã auxiliadora, ela, por onde eu ia, ela ia atrás e gravava as homilias, né? Porque é algo também muito pessoal, né? Ela num relato, e inclusive no próprio livro ela testemunha isso, né? Ela faz essa apresentação, o prefácio dos 2 livros, né? E ela conta um pouco da história dela e do testemunho que ela tem, não é, com a palavra de Deus e com o que ela ouviu, a vida que ela tinha e a vida nova que ela abraçou a partir dessa oportunidade de escutar essa palavra. Então ela viu a necessidade de comunicar o que a renovou para o mundo. Então ela gravava as homilias, né, transcrevia e me entregava. Além do mais, ela conseguiu todo o patrocínio da publicação dos livros para serem publicados. O único trabalho que eu tive foi de corrigir a minha própria fala, porque às vezes o áudio não favorecia, e, né, escolher a capa e o nome do livro, né? Mas assim, todo o conteúdo que foi falado por mim foi gravado por ela, transcrito, né? E foi publicado um em 2023 e outro agora no ano passado, 2025.
Vou pegar aqui para mostrar para quem está nos assistindo. O primeiro desses livros, Semeando a Palavra. Isso. É uma capa bonita, né? Uma serra bonita. Essa foto foi até espontânea, uma foto espontânea tirada lá em Minas Gerais. Um padre amigo, nós estávamos viajando e quando eu fui literalmente lá, porque lá tudo é trem, né? Mas literalmente fui ver o trem voltando, um dia chuvoso, um clima agradável nas Serras Mineiras, ele tirou essa foto. Virou a capa do seu E primeiro livro. virou e veio a ideia de dar o nome Semeando a Palavra, como se eu estivesse exatamente fazendo isso. E aí eu faço uma leitura da capa, uma leitura teológica da capa na orelha da capa, né? Na orelha tem a explicação teológica das cores, né? Dos símbolos. Então a gente teologiza as coisas também, né? Que beleza. Esse aqui eu ganhei de uma crismanda minha, tava até comentando com o Dom antes da gente entrar aqui na gravação. A Patrícia, que foi minha crismanda na Crisma, na Pastoral da Crisma, na turma Nossa Senhora de Schanstatt. Que é a oblata nossa, né, irmã Nossa Guadalupe? Senhora de Schanstatt. Além desse livro, Semeando a Palavra, tem um mais novo, Palavra da Salvação, Homilias de um Monge Beneditino também. Esse aqui é mais robusto. Nele temos 40 homilias, né? No primeiro, 22, eu fiz uma associação com as 22 letras do alfabeto hebraico. Na introdução do livro, na apresentação, que aí eu escrevi, né? Eu faço essa associação de forma catequética, né? No primeiro livro, Semeando a Palavra. No segundo, Palavra da Salvação, é um ano litúrgico, né? O ano B do Evangelho de São Marcos. Então, nós temos ali praticamente quase todos os domingos do ano litúrgico, né? Nas 40 Do homilias. Advento Do Advento, Quaresma, ao Cristo Páscoa, Rei. E esse livro tem 40 homilias e eu faço uma ligação com o simbolismo do número 40 na Bíblia. Então, faço uma breve catequese sobre o número 40, sobre essa simbologia, né, para trazer, dar significado palpável às 40 homilias, né? Então, essa capa também foi desenhada por um irmão do mosteiro, né? Mas a partir de uma foto minha lá em Monte Cassino, na Itália, a casa-mãe dos beneditinos, né? Então, eu pedi que ele fizesse o desenho para também incentivá-lo, bem como também fazer ele ser conhecido pelas pessoas como um artista do mosteiro, né? Alguém que também tenha uma potencialidade em mostrar algo, né? Que maravilha, que Então conteúdo. são 2 livros aí feitos com muito carinho, corrigidos, né? Nós tivemos de fato um lançamento muito bom, uma participação muito boa das pessoas, né? E para onde a gente vai, comunidades, paróquias e momentos assim, Vai levando. a gente vai levando, Isso ajuda o mosteiro, né? E difunde a palavra de Deus, que é muito bom. Para adquirir é só ir no mosteiro? Isso, no mosteiro, nós estamos vendendo no mosteiro e também em algumas paróquias que Que recebem pedem. para vender, né? Também estamos, já recebemos o pedido para vender também nas Paulinas, né? Na editora, na loja das Irmãs Paulinas, né? Que Então, bom, que coisa vamos, boa. Vai chegando aí uma projeção nacional deste mosteiro local, mas que certamente é um espaço de muita semeadura, né? sim, É sim. bonita essa analogia com a semente que os beneditinos têm. E eu tenho outros projetos, né? De livros, né? Esses de fato serão escritos por mim, né? Um deles é a monografia, que eu quero transformar em livro, né? Sobre a É a monografia da espiritualidade da teologia. teologia. E também um livro sobre São Bento, né? Que eu quero, de certa forma, trazer uma atualização da vida de São Bento, para que as pessoas, né, o conheçam mais e melhor. É um trabalho robusto e de Isso, coragem, isso, que muito já se foi escrito sobre esse santo, né? isso, Mas as leituras pessoais sempre trazem um olhar novo, né? isso, Sempre tem uma historinha nova ali que não foi contada ainda, isso. ou que foi esquecida em algum livro muito antigo que acaba se tornando novo no tempo presente, né? Na caneta de um novo monge, de uma nova pessoa, de um novo biógrafo que escreve sobre o santo. Isso.
Vamos aqui já chegando no final, acredito que nós já estejamos quase com 1 hora de programa. É isso? Ixi, a gente tá bem robusto. Tem papo aqui para muito mais Temos coisa, sim. mas a gente tem também que entender os limites da nossa comunicação, os tempos da nossa comunicação. No final de cada programa, a gente sempre faz um ping-pong, são 5 perguntinhas rápidas sobre as coisas da fé, né? E a primeira dessas perguntas é seu santo de devoção. É suspeita Vixe. essa pergunta, né? Mas deixa eu fazer porque eu faço para todo mundo. Sim, sim. Evidentemente São Bento, né? Mas também tem um carinho muito grande, muito assim, profundo por Dom Bosco. Tanto é que o meu primeiro santo, assim, de contato mesmo foi Dom Bosco, né? Pelo fato de estar ligado à juventude e também o livro dele, assim, impactou minha vida, né? Mas depois entrei pelos caminhos dos beneditinos e fiquei. Mas Dom Bosco é um santo que eu tenho, porque eu tenho muito carinho, muito grande, né? Fica aí, então duas grandes dicas de devoção aos santos. Um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia, o Evangelho de João. Evangelho de São João. É o queridinho por aqui, viu? Pois é, o evangelho que me encanta, o evangelho que me emociona, o evangelho que não que os outros não, até porque eu sou Marcos, né, em homenagem a São Marcos Evangelista, mas João para mim é especial. Marcos é um evangelho curtinho, Isso. é um evangelho simples, é assim que a gente pode dizer, né? Sem diminuir a grandiosidade de um evangelista, mas é mais simples em comparação aos seus pares. É muito bonito, né? Quando Jesus não para de andar no começo do evangelho, e aí depois ele aponta para a cruz e os discípulos se espantam e ele vai então para a cruz para cumprir a sua missão. Mas Isso. eu acho legal esse movimento. Tava no mar, tava na terra, subiu para a planície, daí, Uhum. né, enfim, toda essa subiu para o planalto, depois foi para a planície, né? É muito bonito esse movimento todo que é feito. Uma música católica, claro. Uma música. As músicas do Padre Zezinho me chamam muita atenção, sobretudo quando toca a dimensão da vocação. Mas assim, uma cantora, e já entra nessa dimensão, né? Cujas músicas me tocam profundamente é a Adriana. Arides? Isso, talvez porque a minha tia, que também foi minha catequista, me incentivou na fé em todos os sentidos. Ela tinha uma ligação muito forte. Tanto é que ela era fã mesmo muito da Adriana, né? E ela faleceu recentemente, né? Então isso ainda mexe. Mas a chave, né, da Adriana, não sei se esse é o nome da música, mas qual é a chave, Qual é a né? chave? É essa mesmo. E também as que tem vocacional, né? Tem uma que eu não me recordo o nome da música, mas que é, é, quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, a vida encontrará, encontrará. Então essa música ainda fala muito, 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 toca muito, né? Me lembra os primeiros passos que eu dei na vocação, né? Eu conheci a Adriana Arides há mais ou menos uns 10 anos, ouvindo as músicas dela para Nossa Senhora. Sempre estive envolvido em catequese, e catequese sempre está envolvida com coroação de Nossa Senhora. É Sim. meio tradicional nas paróquias. E aí a gente sempre fazia as coroações, né? Eu ajudava a organizar as coisas. Aí sempre ouvia muito Ave cheia de graça. É uma música muito linda dela, né? Não tô me recordando o nome. E tem uma outra também, Mariana dela, que é igualmente bonita. É Uhum. surpreendente um Sim, beneditino sim. trazendo a Adriana Arides aqui para o podcast. Que bom. É porque isso tocou muito, influenciou muito o processo inicial da minha vocação, né? Depois, é claro, eu encontrei o clássico da, da, da espiritualidade, que é o canto gregoriano, né? Então, não é apenas uma música, é uma oração, né? O canto gregoriano nos eleva, né? Mas assim, é uma música que me conduziu até o canto gregoriano
e que me animou, incentivou e alimentou a vocação é Adriano, também Ziza Fernandes também muito me fala, né? Muito me toca, a voz dela é tudo. Mas a Adriano tem algumas músicas muito especiais, né? Sim, sem sombra de dúvidas. É um católico que lhe inspira? Um católico, uma professora minha que muito me fala de Deus, inclusive professora do Evangelho de João, a professora Tânia. Da Faculdade Tânia Couto, Católica. ela não dava aula, ela dava retiros na sala de aula. Eu As tive palavras poucas. dela transmitiam não apenas um conhecimento, mas uma experiência. Então ela marcou muito a minha caminhada acadêmica e influenciou mais ainda o encanto por João e pela Bíblia. A primeira vez que eu vi a Tânia foi num simpósio arquidiocesano. Acho que em 2014, lá naquele é, ginásio dos Salesianos, acredito, Pia Marta. Sim, É um S de Borba. simpósio. Ela é um espaço gigantesco, né? Ela é uma senhorinha baixinha do cabelinho ali. Ela lá no cantinho, com óculosinho na ponta do nariz e falando. Ela é realmente uma pessoa surpreendente, né? Se ela estiver nos assistindo, um grande abraço para nossa Um abraço, professora Tânia, você é professora. especial. De alguma forma, ela é professora de muitos católicos aqui É, em ela Fortaleza. é, ela é uma mãe, né? Uma mãe. É isso aí. Por fim, o momento da minha vida é um recorte da sua vida que é É um recorte no um tempo. momento da sua vida, um momento marcante da sua caminhada, da sua existência na Terra, A minha primeira missa. que foi A minha avó foi quem me alimentou, que me conduziu, minha primeira catequista na fé. Ela plantou a fé em mim, eu digo isso. Mesmo sabendo que é um dom de Deus, mas ela é quem cultivou. E ela faleceu há 3 anos, mas ela viveu um processo, o câncer, bem doloroso, né? Assim, bem realmente sofrido. Eu estava celebrando, assistindo um casamento em Goiás, quando o médico ligou dizendo que, faltando ainda 3 dias para eu voltar para Fortaleza, ela não ia resistir. E eu, no meio de um casamento, profundamente triste porque não estaria presente, pedi a Deus a graça. Quando eu voltei para Fortaleza, eu ainda a encontrei viva, administrei os sacramentos. Passou, chegou outro dia, eu pude celebrar a Santa Missa no quarto dela e dei a comunhão. Primeiro dia. Segundo dia, celebrei a Santa Missa, dei a comunhão. Já tinha dado a unção aos enfermos, a absolvição dos pecados e as indulgências necessárias. Terceiro dia, celebrei a Santa Missa, dei a comunhão. No quarto dia, eu fiz as orações devidas, necessárias, e isso na quinta, sexta e sábado, no sexta, sábado e domingo, às 18 horas, eu celebrei a Santa Missa. Na segunda, às 18 horas, ela faleceu e quem fechou os olhos fui eu. Eu digo que ela colheu a eternidade que plantou em mim. Ela colheu o resultado da fé que ela cultivou em mim. Quem sabe o que planta não teme a colheita. Ela plantou a fé e colheu. Eu nunca ouvi na história, pode até que você tenha, mas eu nunca ouvi na história nem dos santos alguém fazer um trido para morrer. Se preparar num trido de Eucaristia, de absolvição, de sacramentos, para morrer. Ela foi preparada, muito bem preparada, para morrer. Um trido para a morte. Há trido para tudo, menos para a morte. E ela teve essa graça. Ela me preparou para aquele momento também. Quando ela estava doente, ela foi para minha ordenação, na pandemia, a trancos e barrancos, sem poder, mas foi.
Só que já não podia ir para a primeira missa, como toda primeira missa e todo padre sonha, uma apoteose, não é? Uma missa com muitos detalhes, com muitos arreios, com muitos floridos, com muitos floreios, tudo. E de repente ela não podia ir, porque ela estava muito debilitada. Então eu resolvi celebrar, né, a primeira missa na minha casa, no quintal de casa. Um quintal com fogão a lenha, com chão batido, com telhas de casas de aranha. Um quintal bem simples. Para quem tinha sonhado, planejado uma missa apoteótica, a minha primeira missa foi assim. No quintal de casa, com a família, com a permissão dos superiores, claro, e com a minha avó presente. Celebrei a missa com a melhor casula, com o melhor cálice, com a melhor tudo, mas com ela presente. Celebrei a missa e depois, né, ficou conhecido como a primeira missa na igreja, mas não foi, foi a segunda. Porque a primeira foi com aquela que me fez estar ali, no altar. Então eu celebrei, para mim foi o momento mais marcante. Depois, é claro, teve outros, mas esse eu posso dizer é em primeiro lugar. Depois, evidentemente, teve outros, né? Pessoas que eu batizei no leito de morte, pessoas que eu ungi e morreu na minha frente, pessoas que com câncer terminal e eu realizei o casamento e em seguida foi para o hospital na mesma noite e lá morreu, pessoas que receberam os sacramentos para morrer. Então, assim, várias experiências como essas, pessoas que na pandemia, não é, quando todo mundo estava isolado, eu ia quase que como que escondido para dar unção e confissão e sacramentos e pessoas que ressuscitaram, pessoas que estavam em coma receberam a unção e depois voltaram a viver, né? Pessoas que pediram a confissão e em seguida. Então, experiências marcantes que nos fazem entender o sentido do ministério. E eu digo que o mais marcante foi o da minha avó, que além de ter vivido esse momento, eu entendi como graça única de Deus a sua preparação para a morte. Não tenho dúvida nenhuma que ela esteja no céu, porque ela foi muito bem preparada. Ela plantou, ela colheu o que ela plantou. Se ela plantou a fé em mim lá atrás, mal ela sabia que aquele que ela tinha cultivado foi quem a preparou para Deus. Ela me deu para Deus e eu a devolvi para Deus. Uma troca generosa. Que final de podcast. A gente grava muito, né, produção? Você tá aí só ouvindo nos fones. Tem certas coisas que nos impactam. Dom, foi um prazer imenso tê-lo recebido, né, aqui no nosso podcast da Lançaio. Que testemunho bonito, que evangelho vivo entre nós, né? Que Deus abençoe muito o seu ministério. Certamente estarei rezando de forma muito mais especial pela sua vida, pela sua vocação e pela sua história construída através dessa igreja que é incansável, salvadora de almas e de vidas, né? Que prazer imenso. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, agora a nossa casa jubilosa, a nossa casa de ouro. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, né? É um prazer enorme estar aqui, né? E assim me sinto honrado e privilegiado de estar aqui, né? E poder falar um pouco de mim e fazer conhecer um pouco mais, né? A minha história pessoal, minha vocação e ao mesmo tempo reconhecer que tudo isso é graça, bondade e generosidade de Deus, né? Como Nossa Senhora canta no seu cântico: maravilhas fez em mim o Senhor, maravilhas realizou em mim Deus, né? Então, todas todo esse testemunho, né? É para dizer que Deus está vivo, Deus está presente, Deus reina, Deus mostra, Deus se revela também através de situações assim. Então, quero agradecer o momento
é como é o lema da Ordem Beneditina, tudo para a glória de Deus, né? Então, quero agradecer por esse espaço onde eu posso falar um pouco mais de Deus, mais do que de mim. Amém. Amém. E você que nos acompanha aí do outro lado da tela, sabe que a Lansai acontece sempre nas sextas-feiras. São 3 encontros presenciais e um encontro online. Se você quer ter mais informações, quer entrar no grupo, né, de formação catequética, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 85981707488 ou manda um e-mail para a gente, lansai@paroquiagloria.org.br. Claro que eu não vou terminar esse podcast sem pedir uma bênção ao Senhor, A nossa proteção está no nome do que Senhor. fez o céu e a terra. Ó Deus de bondade e misericórdia, invocamos a tua poderosíssima bênção sobre estes filhos, aqueles que nos acompanham, nos assistem, aqueles que propagam a fé e que compartilham essa ideia maravilhosa. Que a tua bênção reforce nos seus corações o desejo do céu e a graça da perseverança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.